Eu falei logo de manhã hoje para vocês que a indústria da beleza está caminhando para mais de 700 bilhões de dólares em receita global esse ano. E nesse cenário de crescimento acelerado, os marketplaces deixaram de ser apenas canais de venda e eles se tornaram motores de descoberta, escala e construção de marca. Skincare em alta, grooming masculino em expansão, vendas online ganhando protagonismo. Pois é, e a pergunta não é mais, né, se esse é o canal. De fato, se o digital está crescendo, quem é que vai capturar essas vendas, né? E o marketplace parece ser o lugar ideal, né, Camilo? Sem dúvida. Acho que é isso, né? Deixou de ser um canal onde a gente vê ali marcas buscando mais uma forma de vender e passam a ditar a forma como as coisas acontecem dentro da indústria. Pois é, e nesse painel a gente vai olhar de maneira mais tática como que a gente transforma esse awareness em conversão e ferramentas que faz com que o cliente queira de fato não só comprar um produto, como estar naquele ambiente. Para falar sobre isso, da tendência ao carrinho, estratégias para crescer nos marketplaces tradicionais dentro da categoria de beleza, eu convido aqui a Mônica Faria, que é líder da categoria de beleza na Amazon, responsável por impulsionar o desenvolvimento, performance dessas categorias estratégicas no maior marketplace do mundo. Tem experiência também em gestão, produto, portfólio. Mônica atua nessa convergência, né, Mônica? Tecnologia e negócio. Bem-vinda. Bem-vinda, Mônica. Bom, Timão, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, que nós vamos continuar aqui para formar o nosso time. Ele que é líder nas categorias de FMCG, que eu sempre confundo, na Shopee. Shopee, gente, com experiência em desenvolvimento de negócio, possui uma carreira focada em planejamento, vendas e estratégia de negócio. César Trota, vem para cá. Quem mais, Camilo? Adoro que a gente tirou todos os marketplaces de um 3 do 3, né, ali de... Bom dia hoje, né, para a gente poder seguir. E para completar esse timaço aqui, queria convidar a Ana Araripe, diretora de Marketplace do Mercado Livre. A Ana é diretora de Marketplace do Mercado Livre, responsável por liderar as verticais de compras por recorrência, como moda, beleza e supermercado, além das categorias de saúde, brinquedos e esporte. Bem-vinda, Ana. Com mais de 15 anos de experiência, dedicou os últimos anos ao e-commerce e ao varejo, que já parece uma vida longa, né? Vamos para esse papo, Simone? Vamos. Então vamos lá. Ana, que é minha colega de segmento, a gente se encontra sempre, né? Gente, que honra estar falando com uma turma que domina esse universo de marketplace, né? Eu acho que há muito tempo atrás, eu sou daquela época em que a gente se perguntava, especialmente no luxo, falava assim, não, marketplace é lugar de coisa, né, mais ali, utensílios do dia a dia, não produto de luxo. E para quem não sabe, gente, os marketplaces ocuparam uma fatia muito interessante do mercado de beleza. E hoje é uma das categorias que cresce abundantemente dentro desses marketplaces, o que reflete a nossa mudança de comportamento e consumo, né? A gente quer estar nesses lugares e encontrar produtos cada vez mais fáceis ali dentro de um lugar só. Faz sentido, Camilo? Total sentido. Mas vamos aqui recorrer a esse timaço que a gente tem. Já vou começar aqui com a Ana do meu lado aqui, para saber, Ana, vamos ver se está funcionando aí o microfone. Tudo certo. Tudo certo. Então vamos lá. Ana, quais são os principais hábitos de consumo que vocês observam ali na categoria beleza dentro do Mercado Livre? E qual a importância dessa categoria para a recorrência de compra? Você tem observado isso como recorrência? Se há uma variação de critérios entre as subcategorias, né? Skincare, fragrâncias, hair, agora tem os eletrônicos de beleza também entrando ali. Como é que você tem analisado tudo isso? Cada dia mais complexo. Talvez uma primeira comparação, aproveitando que o Mercado Livre vem de todas as categorias, né, a gente olhar o papel de beleza comparando com outras cestas, com eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos de que em beleza a gente tem aquela compra às vezes para reposição. Então eu estava conversando com o time mais cedo. Viajei no Réveillon, acabou o protetor solar, no meu caso ele venceu, então precisei refazer a mala. O
que você faz? Faz uma compra planejada, né? Eu acho que esse é um fator que ajuda um pouco nesse tema da recorrência. E quem nunca também foi impactado por algum conteúdo nas redes sociais ou algum lançamento de uma nova marca que dá essa vontade da experimentação, talvez uma compra mais de indulgência, mais de impulso. Então, em beleza, eu acho que a gente tem essa vantagem para impulsionar ainda mais a recorrência, que é essa característica do consumidor estar o tempo todo experimentando, buscando novidades. Descoberta é muito forte, né? Muito forte. E a gente tem observado, hoje a gente tem mais ou menos 18 milhões de consumidores nessa categoria, e a gente tem observado que mais da metade volta no site com frequência. É um perfil que a gente tagueia como Beauty Lovers, e volta tanto para fazer compra, para se informar sobre um novo produto, para consultar, às vezes, uma informação desse produto, diferente de algumas outras categorias que a gente atua também. Eu também tenho moda, por exemplo, comigo, e a gente vê que a incidência da recompra em beleza, ela também é maior em moda, que às vezes são categorias que a gente olha junto, porque é a mesma consumidora, né? Parece que também tem uma compra de indulgência, mas eu acho que em beleza, pelo espectro, né? Às vezes, de um sabonete, um shampoo, que você compra ali quase que todo mês, porque é uma compra de necessidade, mas nem tanto assim, né? Porque se a gente compra muitos produtos com funcionalidades essenciais, mas nem tanto, né? Um litrão de vela é super essencial. Então, acho que essa combinação permite a gente trabalhar cada vez mais em alternativas para trazer esse consumidor de volta. Maravilha. Pegando esse gancho... Opa, tá muito alto, não tá? Até eu peguei esse gancho aqui, deu uma... Mas pegando esse gancho na tua fala, Ana, recorrência, né? Acho que esse é um indicador que cada vez mais a gente tem trazido para o centro. Porque, afinal, o custo de aquisição não reduziu ao longo do tempo. A gente que é dinossauro do digital sabe, né? Flavinha sabe também, não reduziu. Portanto, recorrência é o que faz com que o lifetime value desse cliente seja bacana. E dentro desse artifício de recorrência, existe um papel de transformar o marketplace também, não só no lugar de conveniência, como no lugar de entretenimento, tal do social commerce. E assim, César, não tem como não pensar em Shopee quando a gente fala disso, e quando, assim, quem já fez live na Shopee sabe do que eu estou falando, enlouquecidas, as pessoas interagindo, pedindo moeda. Como é que você vê essa mudança de comportamento? Oi, teste. Boa. Super legal. Primeiro, super obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar aqui representando a Shopee do lado de duas empresas gigantescas como vocês. E também para falar da categoria de beleza, que é uma categoria já tão consolidada, porém ainda muito pulsante, que segue crescendo, né? E falar de recorrência é falar de FMCG, que é a nossa tão difícil palavra que todo mundo inclusive eu. Mas quando a gente conecta ali recorrência e o social commerce, tem tudo a ver. Hoje, a Shopee é um marketplace acessado por 1 a cada 3 brasileiros, mensalmente. E, como você falou, é uma plataforma que instiga as pessoas a ficar, né? Então, elas não só entram, como elas ficam. E elas ficam, em média, por 11 minutos. E muito por a questão dos pushes que a plataforma faz para que a pessoa, de fato, interaja, né, com os buyers, sejam com as lives, com os vídeos curtos, agora que nós temos puxado bastante, ou até mesmo descobertas, né, que o Camilo falou super bem, de novas experiências, né? Então, exemplo, quando a gente pensa ali no consumidor e na consumidora de skincare, que tem uma recorrência super alta, em geral, é um consumidor e uma consumidora que está, sim, buscando marca, mas que está disposta e disposto aqui a entender o que é o novo. Então, a pessoa muito antenada à marca que está ali, mas muito atenta ao que está em social media, inclusive nas lives que nós tanto promovemos, e que puxa muito a recompra. Então, muito em linha com o que o Camilo falou há pouco, algumas categorias puxam mais, outras menos. Skincare é uma que, em geral, tem uma recorrência alta e tem puxado bastante. E a gente conecta tudo isso. E falar disso, falando de Shopee, acho que é a receita, a combinação perfeita, digamos assim. Então, eu diria que o social commerce tem um impacto muito grande, pensando nas categorias de beleza, em especial destaco aqui skincare, mas tem N outras que puxam muito também. Interessante. Eu acho que essa palavrinha acaba norteando a nossa narrativa. E também impulsiona a minha próxima pergunta para a Mônica, porque quando a gente fala de recorrência, de lifetime value, de pessoas comprando, daí também não tem como não falar de Prime, não tem como não falar de Amazon, tá certo? Como é que, assim, diante desse consumidor que
ao mesmo tempo, valoriza a autenticidade, valoriza as marcas, também quer conveniência e, principalmente, facilidade ali para repor, como é que você enxerga essas coisas juntas? Bom, obrigada pela pergunta. Acho que também obrigada pelo convite, né, de fazer parte aqui do painel. Eu acho que a gente, como Amazon, a gente enxerga, né, uma proposta de valor para o consumidor, que é o consumidor de beleza sim mudou, ele é um consumidor, acho que muito engajado, que busca conteúdo, mas que no fim do dia a gente acredita muito na nossa proposta de valor de ter uma seleção ampla de produto, ter a conveniência, né, ter a entrega rápida com frete grátis, ter preço competitivo e que isso, no fim do dia, para a gente, é o que a gente realmente acredita que faz o círculo virtuoso de crescimento. Né? Quando eu penso nas categorias de beleza em si, a gente tem ali dos essenciais de dia a dia, que a gente chama, aos produtos dermocosméticos, que passa por skincare, aos produtos marcas mais premiums. Então, a gente tem soluções, eu acho que para trazer também um pouco dessa conveniência e dessa proposta de valor que o consumidor está esperando em todas elas, principalmente voltando aqui quando a gente pensa no nosso consumidor Prime. Né? Ele tem acesso ali dos essenciais de dia a dia, a gente tem alguns programas como o Amazon Mercado, em que você pode fazer cesta de carrinho, que os essenciais de dia a dia de beleza estão ali. Programa Poupe, que categorias como cabelo, mesmo as categorias premiums de cabelo, dermocosméticos, o consumidor consegue colocar em recorrência. E isso para a gente, né, a gente acredita que diminui muito o custo de aquisição, esses programas de recorrência, para as marcas e traz benefício à conveniência que a gente quer para o nosso membro Prime. O interessante da Amazon também é manter essa autenticidade das marcas. Né? Eu acompanhei um pouco da jornada de vocês de trazer marcas de beleza, mesmo levar marcas de beleza para os Estados Unidos, beleza brasileira. Então, isso faz muito sentido. E vocês veem que papo de marketplace, né, Camilo? A gente não tem como não seguir o funil. Né? A gente começou meio do mais importante, que é a recorrência, subindo esse funil e falando sobre atração e conversão, os marketplaces dominam o tráfego do mercado. Essa é uma constante, sabemos, virou motor de busca em muitos casos, no meu, pessoalmente, aqui. Como é que você... aí eu vou mandar essa pergunta para a Ana. Bora, Ana, que Mercado Livre está aí. Como é que você... quais são esses fatores decisivos de conversão quando a gente olha para a categoria de beleza, que eu acredito que talvez seja um pouco diferente das demais categorias? Queria ouvir de você. Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer que o brasileiro, sim, ele gosta de um bom desconto. Então, preço, de maneira geral, ele vai mover. Mas talvez você estava comentando mais cedo sobre o tema do luxo, do papel do marketplace. Eu acho que um mito que a gente tem que quebrar é de que no marketplace a gente só encontra produto de entrada, né? Produto de ticket médio mais baixo. Quando a gente olha no Mercado Livre, a gente tem fragrâncias importadas internacionais, dermocosméticos, que são produtos de ticket médio mais alto, como carro-chefes, produtos mais vendidos dentro das suas respectivas categorias. E aí, por que eu estou falando de preço, né, se eu estou falando de produto de alto ticket? Porque, no final, o consumidor ele quer ter uma sensação de que ele fez uma compra com um bom custo-benefício. E não necessariamente é uma compra racional, que ele olhou todos os marketplaces, todos os canais. A gente estava ainda há pouco falando sobre social commerce. Então, se esse consumidor, muitas vezes, ele está na rede social, tem o ímpeto de comprar um produto, foi convencido, né? Naturalmente ele pode entrar numa plataforma e nem pesquisar o preço, porque ele simplesmente encontrou um cupom, encontrou uma oferta que aquele combo para ele passou essa sensação de que ele está fazendo um bom negócio, que ele tem um bom valor pelo preço que ele está pagando. Então, acho que esse é um ponto super importante da gente observar, sem sombra de dúvida, e toda a conveniência que vem por trás da compra de marketplace. Então, a gente fala muito de conteúdo de produto, o funil mudou. Antigamente, quem é os dinossauros do e-commerce aqui, né? Vão lembrar do tempo que a gente falava de ter uma boa página de produto, com foto. Hoje em dia, a gente fala muito com as marcas sobre ter conteúdo omnichannel. Então, a marca precisa ter um bom conteúdo na rede social, junto com seus criadores, precisa fazer eventos para que isso gere pauta, para que esse consumidor possa conhecer. Então, marcas que têm storytellings mais interessantes, naturalmente, vão conseguir maior preferência e maior conversão dos consumidores. E lá no fundo, talvez os aspectos mais
tradicionais que a gente imagina de uma compra de e-commerce, de um frete grátis, uma entrega rápida, a conveniência muitas vezes em beleza, principalmente quando a gente fala de altos tickets médios. A gente vai falar de parcelamento, porque muitas vezes essa consumidora, né, ela quer ter acesso a um produto mais especificado e não necessariamente consegue fazer uma compra à vista, então uma opção de parcelamento pode ser interessante. Eu acho que esse combinado, né, de ter um bom custo-benefício, não só o preço, né, absoluto, até uma jornada de compra fluida, talvez seja o segredo. E você falou desse movimento, dessa mudança. Gente, o barato da gente estar no digital é que a gente vê a história sendo construída ao vivo. Na hora que você falou de derrubar esse mito, são essas pessoas aqui que derrubaram esse mito. Tá? Porque há 5, 6 anos atrás, a gente olhava e falava marketplace, não, para comprar parafuso, comprar um negocinho, tal, não sei o quê. 5 anos depois, você está parcelando fragrância. Então, história sendo feita ao vivo, esses dinossauros, portanto, players do mercado que constrói isso. Eles vieram depois dos dinossauros. Oi? Eles vieram depois dos dinossauros. A Ana falando, nós temos que quebrar esse mito. Eu falei assim, você ajudou a quebrar esse mito, olha ela. Eu brinco que eu sou da época que a gente tinha que viajar para o exterior para ter acesso a alguns produtos. Sim, trazer tudo muqueado na mala, em todos os aplicativos, né? Pedir a Deus para não parar na alfândega. Realmente. Mas é muito interessante essa tua visão dos fatores de conversão, porque vocês notam que teve uma mudança. Não é só o clássico do marketplace, mas o awareness que vem antes. Mas aí, César, você sabe que eu vou sempre te provocar, que eu acho que a Shopee tem um case interessante, que mais vem para garantir que é ali o lugar que você tem que comprar. Tem moeda, tem reputação de seller, que mais? Boa, acho que é um ótimo ponto, né? Acho que a Ana comentou um pouco antes ali que tem algumas coisas que é o básico, né? O básico bem feito já foi. Ele tem que estar pronto ali na página, né? O PDP tem que estar bonito. Tem que ter muito além, né? Então, quando a gente olha ali para frete grátis, para entrega rápida, é uma série de fatores que puxam isso. Eu costumo dizer que não tem uma receita de bolo, mas sim saber como alavancar todo o ecossistema. E nós aqui na Shopee, nós prezamos muito pelo ecossistema. Quando a gente olha a combinação de coisas que tem na Shopee, a gente vai desde o PDP, bem feito, mas também tem que participar dos pontos de lives e short vídeos e todos os vídeos curtos que nós fazemos, assim como a gente conseguir fazer com que o buyer enxergue a sua loja e conecte o teu on com o teu offline. Então, é o trabalho que a marca também tem por trás. Tá? A gente tem vários cases de sucesso que puxam o ecossistema como um todo, né? Que tracionaram o ecossistema como um todo e trazem, de fato, resultados, né? Eu posso compartilhar alguns na sequência, mas, overall, eu diria que saber trabalhar todos os pontos do ecossistema da Shopee e não falar, vou focar só em ads ou vou focar só em lives, isso dificilmente dá certo. Eu diria que olhar para a tua marca e saber combinar todos os fatores, desde as moedas até uma página bem feita, é o que para mim direciona e driveia mais vendas. Consistência, né, Camilo? Perfeito. Sem dúvida. Isso aqui que a gente está vendo, gente, não vou falar que é histórico, mas isso é movimentação de mercado, né? Ter os grandes players juntos discutindo sobre o que a gente vai ver no futuro, né? Para onde a gente está caminhando. E um dos desafios que a gente tem nesse desenvolvimento de mercado, eu vou fazer essa pergunta para a Mônica, porque a hora que a gente fala de Brasil, aí a gente sai do front e vem para o back, né, ali, a gente vem com mais uma série de outros desafios que a gente tem, entre eles, capilaridade logística, né? Como é que a gente chega, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia subir favela para fazer entrega, a gente não tinha modal para chegar em comunidades ribeirinhas, né? Como é que isso tem sido pensado quando a gente olha para essa recorrência e a gente olha para a indústria da beleza e busca também esse consumo e essa expansão de mercado, aonde bem distante daqui de onde a gente está hoje? Não, muito legal. Obrigada pela pergunta, porque, para mim, eu acho que responder essa pergunta acho que faz parte um pouco, acho que, da nossa essência de e-commerce, né? Então, quando a gente pensa em Brasil, ele é um país de dificuldades, porque tem uma dimensão continental, tem uma diversidade geográfica, cultural, social. A gente sabe o quão difícil é operar varejo e operar e-commerce, né, dentro desse contexto como um todo. Então, para a gente conseguir chegar em cada consumidor brasileiro, aqui
é você trazer uma possibilidade de consumo, né? Então, a inclusão do consumo em consumidores de todo o Brasil. Isso, para a gente, é um pilar super importante, né? Então, a Amazon, hoje, ela já entrega em 100% dos municípios do Brasil. A gente, o ano passado, abriu 100 novos centros logísticos, né, que garantiu que a gente entregasse ali mais de 80 bilhões de produtos dentre 1 até 2 dias para os nossos consumidores. A gente tem consumidores aqui do estado de São Paulo, do Rio, que recebem no mesmo dia, dentro de algumas horas. Mas isso garante que a gente consiga não só entregar para esse consumidor, mas também para o consumidor dentro da favela, onde a gente tem parceria, né, com o Grupo Favela Log para entregar nas favelas de Rio, São Paulo, Salvador. A gente tem parceria com a Latam Cargo e com a Azul Cargo para entregar em comunidades ribeirinhas lá no norte, né? Então, comunidades ribeirinhas onde ninguém mais chega, a gente consegue, por meio fluvial, fazer entrega, e muitas delas em até 2 dias, então trazendo a conveniência. E a gente está lançando hoje o Amazon Now, que é a entrega em 15 minutos dentro de 8 cidades do Brasil, em que a categoria de beleza está inclusa também, né? A categoria dos essenciais do dia a dia. Então, isso, para a gente, eu acho que é um grande lançamento do dia, eu fico super feliz de falar sobre isso. Quando eu trago isso para a beleza, né? Então, acho que todo esse investimento em infraestrutura logística, que para a gente é super importante, é, de novo, trazer a possibilidade do consumidor que vê aquele produto de beleza nas redes sociais, que ele é influenciado pelo consumo, que ele tenha vontade de consumir, que ele tenha acesso, né? Então, é conseguir essa inclusão do acesso, a gente conseguir chegar em mais consumidores e em consumidores do Brasil inteiro. Então, trazendo aqui essa inclusão do consumo para a categoria de beleza também. Maravilha. Sim, a gente dá spoiler. Agora a gente tem lançamento de serviço tem novo. Lançamento hoje. Olha só, hein, gente, que privilégio vocês estarem aqui ouvindo tudo isso em primeira mão. Pois é. Muito maravilhoso, né? Muita inovação. É isso aí. Bom, eu vou voltar aqui com a Ana para fazer uma pergunta. A gente passou por marcas aqui hoje durante o nosso dia, tantas outras ali. E aí eu queria entender um pouquinho contigo qual que é o real impacto de operar como loja oficial de beleza lá no Mercado Livre, e a hora que a gente... O que eu recebo com isso em termos de tráfego qualificado, taxa de conversão, a defesa de preço, né, em relação a você ter todos os seus concorrentes expostos ali da mesma forma, e por outro lado ali, manter construção de marca? Eu acho que essa é a pergunta que eu sempre recebo nos eventos, no palco e fora do palco também. Eu acho que primeiro eu vou investir um tempinho para desmistificar o que é esse conceito. Porque muitas vezes, se a pessoa trabalha numa indústria, por exemplo, de uma marca, lá, tá bom, a loja oficial, né, a analogia ali, talvez de um PDV de uma loja física. Mas muitas vezes a gente pode ter aqui na sala distribuidores, né, lojistas, que também têm loja oficial. Então, você pode ser um vetor, né, a partir do momento que a sua loja ela é reconhecida pelo grande público, ela também pode se tornar uma loja oficial, e a gente tem essa combinação dentro do Mercado Livre. No caso de uma indústria, a gente entende que ninguém melhor do que essa indústria para contar a história da sua marca. Porque ali você tem o catálogo completo dos produtos, né? Você tem muitas vezes as narrativas com as celebridades, os melhores conteúdos. Então, a gente começa a investir em funcionalidades no aplicativo, né, para que a indústria traga todo esse conteúdo para dentro do Mercado Livre e aquele lojista que revende esse produto em parceria com a indústria seja beneficiado. E aí evita aquela história de que um manda foto para o outro e cadastra o produto do outro. A gente tenta otimizar o processo, tanto da perspectiva do comprador, como também da perspectiva do vendedor. Então, talvez esse é um pouco do nosso modelo de negócio, vai para a loja oficial. Mas, sim, ela é um canal importante de consolidar, digamos assim, os nossos investimentos. Tanto em visibilidade, principalmente em beleza. Acho que a gente tem muito o que a gente chama de attachment rate, né, da compra da rotina. Então, a rotina de pele, o cronograma capilar completo, tem uma ocorrência maior nas nossas categorias, e a loja oficial ela acaba sendo o lugar que conta essa história para o consumidor, porque a marca consegue apresentar o passo a passo de uma maneira muito mais interessante do que só dentro de uma página de produto. E aí, muitas vezes, os nossos investimentos estão canalizados para dar mais visibilidade dessas lojas oficiais. Então, seja dentro da jornada de compra, então o consumidor tem filtros que ele consegue acessar mais rápido uma loja oficial, sejam investimentos comerciais propriamente dito. Então, eu posso ter um formato que a gente chama de loja guarda-chuva, que eu tenho uma marca que ela trabalha em parceria com o Mercado Livre,
tem, às vezes, 10 distribuidores autorizados, né, que revendem os produtos daquela marca, e a marca investe em publicidade, por exemplo, para beneficiar esses 10 vendedores. Então, e o Mercado Livre coloca mais investimento comercial para fazer ação de preço. Então, a gente faz uma triangulação para que essa loja ela seja beneficiada comercialmente por todos os nossos incentivos de uma maneira mais intensa do que um vendedor que não é uma loja oficial. Ou seja, você recebe um toolkit ali preparado para fazer essa jornada. Vocês entenderam que quando eu falei lá no começo do nosso papo que deixa de ser somente um canal, né, para ter lá, eu entro lá e compro e eu sei que está lá o produto e eu vou buscar melhor preço, entrega mais rápida. Aqui a gente está falando de construção de jornada, a gente está falando de comunidades que se comunicam dentro dessas plataformas, né, Si? E eu acho que a mesma pergunta é válida quando a gente fala de Shopee. Gente, loja oficial, eu acho que a primeira coisa que devem perguntar para vocês é sobre loja oficial, a segunda é como eu faço, como é que eu me torno. Gente, a Ana palestrou... Como é que eu começo, né? Pois é, ela palestrou no nosso instituto, e aí no final ela saiu de uma fila, assim, aí eu falei assim, olha, Ana, eu aposto que é a turma que quer ser loja oficial. Mas como é que funciona isso dentro da Shopee? O mecanismo é o mesmo? Tem algo diferente? O que você conta para a gente, César? Boa. Eu acho que ser loja oficial traz inúmeros benefícios para as marcas, né? Então, a marca poder ter uma loja oficial na plataforma da Shopee é fantástico para elas. Elas podem trabalhar, de fato, ali o branding dela, ter o controle sobre como a marca dela vai ser percebida e recebida pelos buyers, por esses 30% da população brasileira que acessa ali o aplicativo. Então, a marca consegue direcionar como que ela vai tracionar isso. Para além disso, ela consegue conectar muito bem o online junto com o offline, que é um pouco que o Camilo falou aqui no começo, quando a gente estava começando o bate-papo, sobre o como trazer, né? Não é mais uma ideia do ser, e sim o como que a gente faz para fazer isso acontecer. E a gente tem visto vários movimentos disso. Hoje a Shopee já conta com mais de 1000 lojas oficiais, grandes marcas conosco, né? Sempre direcionando ali para ter grandes marcas, de fato, tracionando os seus produtos. Temos marcas que estão conosco aqui desde o começo, e o começo não é tão distante assim. Eu estou desde o comecinho, ó. Bibi está com vocês desde o piloto. Desde o piloto, já tem bastante tempo, são só 5 anos. Mas com uma trajetória sensacional que a gente vem construindo aqui nos últimos 5 anos. E temos marcas novas chegando o tempo todo, não param de chegar grandes marcas na Shopee, o que mostra a potência do canal e mostra o quanto as marcas já não enxergam o si, e sim o que horas e como eu faço para fazer acontecer. A gente acabou de anunciar, talvez há 1-2 semanas, a entrada do Grupo Boticário, mostrando ainda mais a consolidação da categoria de beleza aqui na Shopee. Então, ter tudo isso, né, o selo ali de loja oficial, com essas grandes marcas, dando ainda mais confiança para o comprador de que ele de fato está comprando algo que está trazendo exatamente o que ele está procurando, né, que é da busca dele. Óbvio que isso tudo alinhado a todo o outro ecossistema que nós falamos, então aliado com tracionar de verdade ali afiliados, direcionar sua loja para ter um bom investimento em ads, fazer as lives de maneira bem feita e focar muito em entregar rápido com frete grátis, que é o nosso multi. Ou seja, ter uma loja oficial dentro de um marketplace equivale a ter a flagship na vida real, né? Você está criando o teu brand corner, você obviamente pode oferecer a melhor experiência de marca. Fabuloso isso, fabuloso. Movendo aqui um pouquinho até para a futurologia, quais são os próximos territórios? Essa para ti, Mônica. Vocês cobrem mais de 90% em dermocosméticos, tem uma alta lembrança de marca. Acho que fizeram um trabalho ao expandir nesse território de beleza. O que mais a Amazon está pensando, além dos 15 minutos em 8 capitais, 7? Em 8. 8. Entrega grátis. Certeza que é São Paulo também, né? São Paulo também. Já fiz minha compra hoje, inclusive. Já fez. Já. Tá vendo? Se vocês quiserem, chega antes da palestra terminar, basicamente isso. Mas quais são os próximos territórios que você está pensando, que vocês pensam em navegar quando o papo é beleza? Não, super legal. Assim, quando a gente pensa, né, acho que numa cobertura tão grande, acho que a gente já tem, acho que a pergunta que fica
talvez o que mais, né, dá para fazer. E a gente volta talvez no nosso básico da Flywheel, né, que é quando a gente pensa de Amazon, que é expandir seleção de produto, trazer conveniência, trazer experiência, trazer preço competitivo. Então, quando a gente vai ali para a seleção de produtos, eu acho que a gente aqui ainda tem bastante coisa para crescer. Quando a gente pensa em trazer novas marcas, tanto marcas nacionais quanto marcas internacionais para a plataforma, né? Aqui a gente tem uma cobertura ampla, mas a gente tem vertentes aqui de subcategorias que a gente pode seguir expandindo. A gente tem toda a parte de experiência do consumo, né, que eu acho que é um pilar super importante para a gente crescer. A gente investe muito em tecnologia, com inteligência artificial, e principalmente em beleza premium, quando a gente traz recomendação personalizada, quando a gente traz produtos para teste de produto antes de comprar, né? Então, o que mais a gente consegue fazer para ampliar essa experiência do consumidor, que eu acho que amplia também, eu acho que os pontos que a gente comentou antes, né? Ampliar a recorrência, ampliar esses territórios. Então, para a gente, eu acho que com certeza é fazer um double down, que a gente fala, nessa estratégia básica e seguir acelerando essa flywheel como um todo, focando na experiência, focando na seleção de produtos e focando nesse modais que a gente tem novos logísticos, ampliando, né, a nossa fatia de penetração de consumo aqui dentro do Brasil. Porque daí sim eu acho que a gente expande a fronteira e a gente consegue, eu acho que chegar em cada vez mais consumidores com produtos de beleza. Ou seja, ampliar, né, o sortimento que tem ali dentro da plataforma. E isso me traz aqui uma próxima questão, que talvez... Eu estou fazendo aqui todas as questões dos sellers, né, quase. Vou mandar essa para você, Ana. Pode? Qual é o sortimento ideal? É muito? É pouco? É lançamento? É o quê? Conta para gente. Só pergunta fácil aqui, Ana. É tudo, né? Eu acho que essa é uma pergunta que não tem uma receita de bolo, assim. Acho que, de maneira geral, quando a gente vai trazer uma marca nova para a plataforma, a gente sempre tenta olhar o comportamento do consumidor e entender a motivação para encontrar um caminho seguro. Eu acho que quando a gente olha da perspectiva, né, do marketplace, a gente quer sempre ter o sortimento completo, porque sim, isso vai garantir uma experiência de compra, aumentar a probabilidade desse consumidor encontrar o que ele está procurando. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade também na recomendação que a gente faz para esse parceiro, porque tem estoque envolvido, fluxo de caixa envolvido. Muitas vezes uma decisão mal tomada de qual que é o sortimento para apostar pode inviabilizar, né, uma parceria. Então, eu brinco que aqui o básico bem feito ele é um bom ponto de partida, assim, da marca identificar o que são os seus produtos que são curva A, para fazer uma primeira aposta, olhando mesmo para a média do comportamento do consumidor. Para esses produtos, avançar bastante em oferta promocional, profundidade de estoque, para dar consistência, né? Diferente, talvez, de uma loja física, que às vezes o material de ponto de venda, uma promoção pode intensificar a venda. No e-commerce, independente da plataforma, consistência, né? Algoritmo é o nome do negócio. Então, muitas vezes, poucas apostas com profundidade de preço e profundidade de estoque pode ajudar com que esse vendedor chegue mais rápido, né, em níveis de sucesso com as suas contas. Então, acho que essa é uma primeira dica. A cauda longa, trabalhar em modelos de menor exposição a risco. Então, às vezes, um formato de cross-docking, que o produto fica com, né, o varejista e só depois ele despacha para fazer a entrega. Normalmente é uma estratégia, né, combinada entre esses dois modais. E usar muito mão de produtos exclusivos, kits, brindes. Porque a gente sabe que no universo da beleza, né, toda essa experiência complementar de compra um produto, ganha uma nécessaire, ou ganha um sample, um travel size, tudo isso é muito importante na decisão de compra do consumidor, porque nessa categoria, né, a experimentação ela é super importante, e no e-commerce não é diferente. Então, também pensar em estratégias desse tipo dentro das plataformas é super importante para trazer aí sim um fator surpresa, né, uma longevidade para esse portfólio dentro da plataforma. Inteligência de portfólio na veia, até porque quando você faz esses modelos, você secciona a sua produção, né? Então, você tem que fazer isso de maneira inteligente, para não ficar com o produto parado num canal que não performa. Acho isso genial. E aí, Camilo? Vocês lembram lá no começo, quando a gente apresentou eles na entrada, eu falei, gente, eu olhei para o meu relógio aqui e falei, tiramos eles de dentro do escritório no 3 do 3.
né? E por acaso, me veio na cabeça, porque eu vi vocês subindo, eu falei, gente, que privilégio, né? E aí eu lembrei que era 3/3. Isso é uma data que a gente começou pelos marketplaces, né, a olhar essas datas duplas, né, o 1/1, 2/2, 3/3 e por aí vai. E aí eu queria perguntar para o César, para ter sucesso numa data como essa, né? Porque a gente aumentou o portfólio do varejo em termos de datas sazonais ali, ou até mesmo nas datas sazonais ali já tradicionais do nosso calendário. O que é preciso fazer em termos de cupons, promoções, live o tempo inteiro? Qual que é esse melhor composto para a gente conseguir melhorar a performance, né? Ou do outro lado da balança, aumentar o ticket? Boa, legal. Acho que responder essa pergunta do 3/3 é especial, né? Tende a ser muito especial. E para a Shopee, né, a gente estava falando há pouco de que estamos no Brasil há apenas 5 anos e já somos do tamanho que somos e super representativo, é ainda mais. Quando a gente começou no Brasil, há pouco mais de 5 anos, a gente tinha que empurrar os sellers para fazer as campanhas de data dupla. Ninguém conhecia, ninguém entendia, e nós já vínhamos fazendo... É uma cultura mais chinesa mesmo, né? Eu diria que asiática. Né? Sudeste asiático, por assim dizer. Então, acho que a gente empurrava muito os sellers para nos mandarem bons deals, né, durante as datas duplas, e ver isso tomar a grandeza e a proporção que tomou, de tal forma que hoje todo o varejo, e quando eu digo todo, eu vou para além dos nossos colegas aqui no palco, mas sim para todo mundo, né? Você vê até lojas de rua, né? Hoje é 4/4, meu Deus, que interessante. Então, de fato, você vê o impacto, e para a gente é um orgulho ver isso se concretizando e mudando mesmo a realidade do varejo brasileiro, para além até do marketplace. O segredo, Camilo, acho que vai muito em linha com o ecossistema como um todo, que nós já vimos falando aqui um pouco. A data dupla, o consumidor busca ali, ele está esperando um cupom, ele está esperando, frete grátis e a entrega rápida, que algo que puxamos muito, mas eu diria que uma combinação de ter um bom deal, saber tracionar ali afiliados e ter uma boa exposição, ou seja, trabalhar o seu retail media como um todo. A gente tem casos de muito sucesso, né? Então, por exemplo, no último 11/11, a gente teve, foi recorde para a plataforma, né? Normalmente a gente pouco divulga os números, mas no 11/11 nós vendemos 20 milhões de unidades. Então foi uma data muito forte para o mercado como um todo, para a gente em especial. A gente teve um produto de beleza que acho que foram um pouco mais de 20 mil unidades que nós vendemos ali. E tem um seller que fez uma combinação ali que eu diria que é uma ótima combinação, que é a Nivea. A Nivea, ela trabalha muito bem todo esse ecossistema. Está meio alto ou é só para mim? Não, acho que está... Aquele deu um susto no Deu um susto, né? A Nivea trabalha muito bem esse ecossistema, e durante a live ali do 11/11, eles fizeram 24 horas de live. Em 24 horas de live, impactando ali o bottom line deles, top line deles, perdão, que 30% do GMV deles veio de live, o que é sensacional. Então, eles fizeram isso só com live, Camilo? Não. Eles tinham uma ótima campanha de retail media por trás, previsibilidade de entrega, eles estão trabalhando 100% aqui no nosso full, então eles entregam rápido, e também eles tinham boa precificação. Então, a combinação desse ecossistema e saber trabalhar cada um deles, óbvio que de acordo com cada uma das marcas, cada uma tem a sua particularidade, né? Eu diria que essa é uma boa receita do bolo para tracionar ainda mais as datas duplas, principalmente no mercado que está cada vez mais competitivo nas datas duplas. É fantástico esses movimentos que adicionam no comportamento cultural, né? Acho que é legal de ver essa história. E eu fazendo aqui o meu papel de seller, perguntando, Mônica... Você está privilégio, você está representando um monte de gente aqui sentada. Eu estou fazendo 2 perguntas que a gente se mata para tentar entender. Estou aproveitando, é meu momento. Mônica, quando a gente fala de 1P e 3P, a gente sabe que 1P a gente acaba indo mais por um lugar de escala, enquanto que o 3P você fica mais com controle ali da operação como um todo. Como é que você recomenda 1P ou 3P? Me fala. Pode falar, depende. Vale. Essa altura vale. Clássica, essa altura vale. Pode. Mas a gente fala que assim,
os dois canais, né, dentro aqui da Amazon, eles são muito complementares. Eu acho que depende muito, acho que da estratégia da marca, eu acho que ela está buscando no momento, acho que ciclo também ali que a marca está passando. Eu acho que quando a gente pensa num canal 1P, ele traz escala, ele traz a conveniência, ele traz todos os produtos, né, que a Amazon pode oferecer, como o selo Prime, entrega rápida, acesso às páginas diferenciadas de CX, que a gente fala, né, experiência de compra. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo de um canal de 3P, ele traz mais controle, ele traz mais controle comercial. E o seller também pode usar o nosso programa do FBA, que é o Fulfilled by Amazon, né, para garantir a entrega logística feita pela Amazon também. Então, são canais, eu acho que com estratégias diferentes, né? Então as marcas muitas vezes elas variam, elas têm parte do portfólio em um ou em outro, momentos de vida da marca que está em um ou que está em outro, ou mesmo estratégia de canal, às vezes a marca diretamente está em 1P, mas ela tem sellers relevantes em 3P que estão ali também fazendo cobertura, né? Porque quando a gente fala também de toda a cauda longa de produtos, eu acho que são canais super complementares. Então aqui depende, né? A gente tem o nosso time de onboard que quando a marca se interessa em entrar aqui na Amazon, a gente auxilia, a gente faz essas perguntas, a gente auxilia. E eu acho que aqui independe se é uma marca dos essenciais de dia a dia, se é uma marca de beleza premium. Ambos os canais ele tem proposta de valor para oferecer e acho que a gente faz essa discussão em conjunto de qual que é o melhor momento para cada marca. Então, vou terminar sem responder, vou terminar no depende. O que talvez faça sentido também até para você colocar dentro de uma mesma marca 1P para alguns produtos, 3P para outros. Né? E a gente tem, inclusive, marcas que faz isso super bem. Muitas vezes a gente tem a marca diretamente em 1P, onde a gente trabalha principalmente ali a curva A, B, C, mas eu tenho itens sazonais, por exemplo, kits de Natal, kits de Dia das Mães, em que a gente usa sellers de 3P, porque às vezes não compensa eu ter todo esse inventário em 1P. Então, são estratégias diferentes que a gente navega e que eu acho que a gente consegue daí trazer a seleção ampla para o consumidor, né? Pensando sempre no ponto de vista do que a gente está oferecendo para o consumidor, se está agregando valor. Faz sentido, né, Camilo? Total. Eu estou olhando o relógio ali, está me dando um desespero. Porque tem tanta coisa para a gente conversar, mas nosso tempo acabou. Então, não, mas calma, eu tenho mais 10 perguntas aqui de seller. Então, esse é o nosso desafio. Tá bom o papo, não tá? Podíamos seguir aqui, mas tem mais coisa aí. Vamos, até para poder seguir nessa conversa. Eu queria trazer uma pergunta, então, para vocês, todos, e aí trazer isso. Eu perguntei no talk anterior se tinha gente empreendendo aqui. Várias pessoas levantaram as mãos ali. Chegou mais gente, então eu acho que deve ter gente aí liderando produto, categoria. Queria um recado de vocês para... Eu ainda não estou no Marketplace. O que eu preciso fazer? Qual é a ação que eu preciso tomar para entrar nesse jogo? Esteja. E talvez, ao invés de investir meu tempo convencendo, né, falando a receita, eu acho que todos os sites, né, vão ter as suas páginas específicas para explicar como é que cadastra na plataforma. Talvez eu reforçaria para pensar em estratégias omnichannel. Eu acho que, independente de qual plataforma você vai entrar, é lembrar que o consumidor hoje ele está nas redes sociais e ele está nas marketplaces. Então, é muito importante pensar nesse plano 360, para que o consumidor, independente de onde ele está navegando, ele tenha a possibilidade de encontrar sua marca ao longo dessa jornada. E aí, qual o parceiro? Qual é o jeito de entrar? Acho que é uma consequência desse primeiro ímpeto de desenhar esse plano 360. Para não fazer jabá, como tradicionalmente eu faria do Mercado Livre. Vai? Não, eu acho que complementando, acho que a Ana está super correta. Eu acho que procura a melhor estratégia para você, para sua marca. Eu acho que aqui, quando entrar dentro, né, de uma das plataformas, acho que comece desde cedo. Investimento em mídia, que ele ajuda ali a ganhar o algoritmo, né, que a gente sabe que é super importante para a visibilidade. Mas também, acho que a estratégia que a Ana comentou do Omnichannel, de outras plataformas, a gente tem programas de afiliados que também pode ser, né, uma capilaridade ali para trazer públicos para sua marca. Então, acho que desde cedo, né, independente do parceiro, acho que pergunte quais que são esses recursos que pode ajudar a agregar, e eu acho que a marca ganhar essa visibilidade, fazer essa rampagem mais rápida dentro das plataformas, que a gente sabe que nem sempre é fácil.
Boa, acho que são ótimos pontos. Vou complementar tudo que o pessoal falou aqui, mas eu diria persistência. Persistência acho que é a principal palavra aqui para quem quer começar no marketplace. A categoria de beleza em especial, mas acho que isso óbvio que vale para todas aqui, né? Quando a gente pensa em marketplace, é mar aberto, então busque o seu diferencial, olhe todo o ecossistema, não foque em apenas uma coisa, porque eu atendo muitos sellers que falam, não, mas eu foco muito em ads, mas e isso? E aquilo? E o PDP bem feito? Então, acho que olhem o seu ecossistema como um todo completo, entenda que é dia após dia, saiba onde você pode, né, queimar um pouco para você ganhar de outro lado. Então, tenha uma estratégia consistente, não desista, então que sigam persistindo e usem muito as plataformas, né? Então, aqui, falando para o lado da Shopee, a gente tem uma central de educação do vendedor extremamente vasta, com diversos conteúdos, com muitos vídeos. Estou vendo várias pessoas acenando com a cabeça e é exatamente isso, porque, cara, se você quiser passar um bom tempo lá, você passa um bom tempo assistindo. Então, acho que persistam, continuem e contem muito com nós todos aqui do time daqui da Shopee e também com as demais plataformas, claro, com estratégia de canal. Bonito isso, né? Acho que isso casa perfeitamente com o que a gente falou no início. Não é mais se esse negócio vai pegar, é como é que você é omnicanal na estratégia para capturar essas vendas. Perfeito, né, Camilo? Perfeito. Dica, aproveitem, 3 do 3, vai estar trânsito, não faz agora, tem mais um toque, tá? Então não precisa pegar o celular agora. Mas 3 do 3, aproveitem as 3 plataformas aqui, caminho voltando para casa, vai lá, entra na categoria de beleza, vê se está tudo isso que a gente falou aqui, está funcionando, tem lançamento aqui, o Now lançando aqui, um monte de cupom do Mercado Livre sempre, né? rolando ali. Então, aproveitem, testem e acho que assim como o seller pode dizer para vocês, não tem como estar fora desse jogo mais, né? Não tem como. Obrigada, gente, por esclarecer várias dúvidas. A comunidade agradece. Obrigada por estar com a gente nessa tarde, gente. Obrigada a vocês, Obrigada. gente. Tem